Olá, galerinha do 7º ano, bom dia! Vamos iniciar hoje o nosso estudo e estamos com um capítulo novo, é o capítulo de número 24. É isso mesmo, capítulo 24, mas não se preocupe, nós não estamos encerrando ainda o livro, é que nós estamos seguindo a classificação biológica dos seres vivos, estudando reino por reino, e o primeiro reino dentro dessa classificação é o Monera, e esse reino está lá no capítulo 24, então nós vamos iniciar com o capítulo 24, porque estamos seguindo essa sequência de classificação. E para a gente iniciar o nosso estudo, nós precisamos relembrar as características gerais dos seres vivos, ou seja, as características que todos os seres vivos possuem. Essas características são, a primeira delas é a célula, ou seja, o indivíduo ele tem que ser formado por uma célula para ser considerado um ser vivo, tá? A outra característica é metabolismo energético. O que é isso? Capacidade de obter energia para sua manutenção e sua sobrevivência, capacidade de eliminar os restos, tá? Então, no caso dos seres humanos e animais, é a capacidade de se alimentar e obter energia desse alimento que absorve. No caso das plantas, a capacidade de produção do seu próprio alimento para sua manutenção e sua sobrevivência. E por último, capacidade reprodutiva. Tem que ter capacidade de se reproduzir para ser considerado um ser vivo. Diante dessas características, nós vamos falar agora de uma situação que é os vírus. Vírus, eles não possuem nenhum reino de classificação, tá? Eles não estão envolvidos em nenhum reino de seres vivos, porque eles não são considerados seres vivos. Alguns cientistas consideram eles como seres, outros nem consideram eles como seres, consideram apenas como uma substância química complexa. Por quê? Porque os vírus, eles são extremamente pequenos, eles não são considerados seres vivos, né, porque eles não apresentam uma célula própria, eles não possuem um corpo próprio com capacidade metabólica e reprodutiva. No entanto, quando eles invadem uma célula, eles podem desenvolver essas capacidades. Não estão encaixados em nenhum tipo de reino específico, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só possuem algum tipo de atividade vital parasitando a célula de algum ser vivo, dentro da célula de algum ser vivo, mas ele próprio não possui célula para ele, metabolismo para ele, tá? Não possui nada dele, ele pega dos outros. Todos eles causam doenças e são extremamente mutantes, ou seja, eles têm uma capacidade muito grande de alteração genética, tá? Essa capacidade é natural do vírus. Ele pode estar alterando a sua composição, diferente dos seres vivos, tá? Que tentam preservar a composição e repassar essa composição melhorada, mas não alterada, tá? Vamos conhecer então o reino Monera, que de acordo com a classificação natural é o primeiro reino, o reino mais simples, né? O reino mais primitivo, vamos dizer assim. Então o reino Monera, nós vamos encontrar nesse reino seres microscópicos cujo corpo é formado por uma única célula e essa célula é do tipo procarionte. Lembra que nós estudamos nas semanas anteriores o que era a célula eucarionte, a célula procarionte? Então, a célula procarionte é aquela que não possui organelas membranosas e não possui o seu material genético protegido por uma membrana, tá? Por uma carioteca. Não possui núcleo, esse tipo de célula. Então, é a célula da bactéria, tá? Por esse motivo, eles não apresentam membrana nuclear, protegendo o seu material genético, não apresentam organelas membranosas no seu citoplasma, tá? Então, é aquela célula básica que nós estudamos, a célula da bactéria. Então, vamos conhecer aqui. Dentro desse reino, nós vamos ter uma classificação básica, que é 3 grupos, tá? Que seria as cianobactérias, as arqueobactérias e as bactérias. Vamos conhecer um pouquinho desses 3 tipos de seres? As cianobactérias são conhecidas como algas azuis. Elas realizam fotossíntese e algumas são fermentadoras e fixam nitrogênio. Olha só como são
as cianobactérias. Elas têm essa coloração azulada mesmo, por isso que elas são conhecidas como algas azuis. As arqueobactérias possuem um metabolismo exótico e raro, podem ser produtoras de metano, halofílicas, termoacidofílicas. Elas habitam brejos salinos, brejos ricos em ácido sulfúrico, temperaturas elevadas, pântanos. Então, essas arqueobactérias, elas habitam locais extremos, são chamadas também de seres extremófilos, porque habitam locais de difícil obtenção de energia, por exemplo, um lugar com uma temperatura muito elevada, né? Então, outros seres morreriam naquela temperatura, mas essas bactérias elas conseguem sobreviver. Um local muito salino, muito rico em sal, olha só, ela vive dentro do ácido sulfúrico. Então, essas bactérias elas têm uma grande resistência a certos tipos de habitats, elas sobrevivem em locais extremos. Vamos ver uma foto dela. Olha como ela é diferente, né? Essa fotografia é direto do microscópio para a gente ver, tá? Olha só como ela possui uma forma, né, diferenciada aí. Esses pelos aqui, esses fios que estão saindo, tá? São flagelos. É uma estrutura locomotora, elas utilizam isso para se locomover no meio ambiente. E as bactérias? Né? As bactérias, nós já vimos um pouquinho, né, que elas podem ser de um monte de tipos. Mas, no geral, nós vamos ter as bactérias redondas, que são chamadas de cocos. Elas podem se associar formando diplococos ou estreptococos e ainda também estafilococos, tá? Quando elas se juntam, várias células redondinhas agrupadas. Vamos ter as células que têm o formato de bastões, tá? São as células, as bactérias chamadas de bacilos, tá? Então, quando elas são compridas, ó, elas possuem, tá? Elas são compridinhas. Vamos ter também os vibriões, que é como se fosse um bastão desse entortado, tá? Ó, envergado, em forma de foice, em forma de vírgula, tá? É o vibrião. Vamos ter bactérias com flagelos, que é esses fiozinhos aqui que elas usam para se locomover, tá? Bactérias produtoras de esporos e também as bactérias espiraladas, tá? Podendo ser chamadas de espirilos ou espiroquetas, tá? Elas são enroladas, retorcidas, o corpo bastante retorcido, bastante enrolado. Então, as bactérias são bem diversas, como vocês puderam observar aqui nessa figura. Então, a importância biológica das bactérias. Todo mundo acha que as bactérias só são responsáveis por causar doenças, mas não é verdade. As bactérias elas são importantíssimas para a sobrevivência dos seres vivos e para a manutenção do planeta. Elas atuam na decomposição da matéria orgânica, tá? Elas atuam na reciclagem da matéria, devolvendo ao ambiente moléculas e elementos químicos reutilizáveis por outros seres vivos, tá? Então, ela devolve esse nutriente para que os outros seres possam estar utilizando. Então, ela faz uma reciclagem aí no meio ambiente. Elas também atuam na fermentação. Algumas bactérias são utilizadas na indústria para produzir iogurte, queijo, derivados do leite, tá? Então, não seria possível a produção desses alimentos se não fosse a presença das bactérias. As bactérias também atuam na indústria farmacêutica, na fabricação de antibióticos e vitaminas, tá? Também na indústria química, na produção de álcools, de metanol, de etanol e entre outros. Então, olha só como as bactérias são importantes. Elas também atuam na genética. Com a alteração do seu DNA, pode-se fazer produtos de interesse dos seres humanos, como, por exemplo, a insulina. Então, a insulina ela é produzida para as pessoas que possuem diabetes por meio da utilização de bactérias, tá? Altera o DNA da bactéria para que ela comece a fabricar essa insulina para os seres humanos. E também na fixação do azoto. Então, ela retira o azoto do ar e o fixa no solo. E esse azoto
serve de alimento para as plantas. Então, as plantas utilizam essa substância no seu processo de fotossíntese. Então, sem as bactérias, algumas plantas não sobreviveriam. Em exemplos, nós temos as leguminosas, tá? Então, plantas leguminosas, por exemplo, o feijão, né? Eles não conseguiriam sobreviver porque no solo não ia ter naturalmente os nutrientes que eles precisam. Então, eles precisam da bactéria absorvendo esse nutriente para eles, tá? Então, eles fazem uma interação onde a bactéria obtém o produto da planta e a planta obtém esse nutriente que a bactéria absorve para eles. Então, eles fazem uma troca. Nós temos aqui agora uma atividade para a gente compreender um pouco sobre a vida das bactérias, porque as bactérias estão em todos os lugares. Agora, nesse exato momento, você tem bactérias em todas as partes do seu corpo, em todo local onde você está. Se você tem uma mesa, tem bactérias na sua mesa, em todo canto. Elas estão no ar, na terra, nas plantas, em todo canto é possível encontrar bactérias. E elas têm um tempo de vida muito curto. Nós vamos ver como que funciona esse tempo de vida das bactérias. Vamos ler então a pergunta. A cada 20 minutos, uma bactéria se divide em duas, fazendo assim a reprodução chamada de fissão binária. Então, uma bactéria ela se reproduz por meio da bipartição, também pode ser chamada, tá? Ela se reparte no meio, formando duas bactérias. O seu alimento é exposto diariamente a bactérias, né? Então, tudo que nós comemos fica exposto, fica à mercê das bactérias. Suponha que uma jarra de leite ficou exposta ao ar. Você deixou essa jarra de leite em cima da sua mesa, sem nenhuma proteção, sem nenhuma tampa, sem nenhum pano cobrindo, ficou aberto lá a sua jarra de leite. E aí do ar caíram 50 bactérias dentro do leite. Nós vamos querer agora investigar para saber quantas bactérias vai ter nesse leite após 3 horas. Então, você deixou 3 horas a jarra lá e caiu só 50. Vamos descobrir agora quantas bactérias vai ter ao final. Não é difícil, a gente já sabe que a cada 20 minutos elas vão se repartir em duas. Então, o nosso valor vai ser sempre duplicado. Vamos acompanhar aqui, então. Nós temos 3 horas, né? 3 horas a gente dividiu em 20 minutos, que é o tempo que a bactéria leva para poder se reproduzir, né? Então, deu todos esses 20 minutos aqui, tá? E aí, nós vamos ver agora para obter quantas bactérias. Olha só, após 3 horas, de 50 que caiu, vai ter 25.600 bactérias. Ou seja, é muita bactéria, né? Será se cai só 50? Será se cai mais que 50? Será se fica mais tempo exposto esse leite? Né? Então, após 5 horas, vai ter só 25.600 ou vai ter mais? Se ficar do dia para a noite, que às vezes a gente esquece um alimento fora da geladeira, do dia para a noite, né? E no outro dia de manhã, quantas bactérias será que tem? Então, vamos ver como que é feita essa contagem aqui, para que você possa também resolver atividades parecidas lá no seu livro didático. Então, vamos ver aqui. Caíram 50 bactérias, tá? 50 bactérias caíram. O que aconteceu? Passou-se 20 minutos, essas 50 bactérias, elas se reproduziram, né? Cada uma se dividiu no meio e formou mais uma. Então, vai ser 50 mais 50, né? Que é as filhas, as mães mais as filhas. Então, vai dar 100 bactérias. Aí essas 100 bactérias, elas vão, né? Passando 20 minutos se reproduzir também. Nós vamos ter 200 bactérias. Passando mais 20 minutos, essas 200 já vão se multiplicar, né? Vão virar 400, né? Vamos passar aqui para baixo. Então, as 400 que tinha, passando mais 20 minutos, elas vão gerar, né? 800 bactérias. Essas 800, passando mais 20 minutos, vai se obter 1.600, né? Você está percebendo que é a somatória, né? Das mães com as filhas. Passando mais 20 minutos, 1.600 bactérias vão se reproduzir e vão gerar 3.200 bactérias. Aí,
3.200 bactérias passando mais 20 minutos, nós vamos ter 6.400 bactérias. Essas 6.400, após 20 minutos, vão gerar 12.800 bactérias. 12.800 bactérias vão gerar 25.600 bactérias após 3 horas, tá? Em que que esse leite foi contaminado com essas 50 bactérias. Então, para a gente ver que é séria essa situação de deixar o alimento exposto, de comer um alimento que estava exposto sem lavar, tá? De manter as mãos sujas quando for pegar um alimento, porque você está levando bactéria para o seu alimento e, consequentemente, você está ingerindo essas bactérias, tá? E aí, se seu alimento fica exposto, fica sem cobertura, as bactérias estão tudo caindo ali e elas estão iniciando esse processo. A cada 20 minutos, novas bactérias vão ter ali se reproduzido, tá? E isso pode gerar uma infecção intestinal, pode gerar outros tipos de doença, tá? Então, por isso que nós temos que ter muita higiene e muito cuidado com os nossos alimentos, porque as bactérias elas estão no ar e elas podem utilizar o nosso alimento como o alimento delas também. E agora nós vamos conhecer algumas curiosidades das bactérias relacionadas ao nosso corpo. Vamos lá? Eca, que cheiro ruim! Vamos descobrir os problemas de nosso colega? Clicando na boca, nós vamos descobrir que o nosso amigo ele tem mau hálito. O mau hálito é causado por bactérias que se proliferam na boca devido aos resíduos de alimento que ficam entre os dentes, no dorso da língua e na mucosa das bochechas, e fermentam, gerando gás sulfídrico, o mesmo gás presente nos ovos podres. Como evitar? O mau cheiro pode ser evitado de 3 maneiras. A primeira, o fio dental é essencial para a completa remoção de resíduos que ficam entre os dentes, onde a escovação não alcança. Ao fermentarem, promovem o desenvolvimento de placas bacterianas e mau cheiro. 2. Creme dental. Substâncias em forma de gel ou creme que contêm em sua fórmula compostos que protegem os dentes da ação das bactérias sobre a dentina e produzem uma sensação de frescor e bom hálito, além de diminuir a formação de placas bacterianas nos dentes. E a terceira é escova de dentes. Ajuda a remover os resíduos de alimentos que ficam na superfície das gengivas e que são responsáveis pela formação de placas bacterianas. Além do mau hálito, o nosso amigo ele tem também, vamos ver, mau cheiro nas axilas, o famoso CC. Acontece devido à ação de bactérias existentes na pele das axilas, que atuam sobre a secreção das glândulas sudoríparas, alterando a sua composição. Como evitar? Lavar bem com sabonete diariamente, usar antitranspirante, substâncias que agem diminuindo e inibindo o suor local e, consequentemente, a proliferação de bactérias. Usar desodorantes, substâncias químicas que, ao serem colocadas nas axilas, agem reduzindo o número de bactérias. E vamos ver aqui também, nosso amiguinho tem chulé. O ambiente quente e úmido dentro dos sapatos promove o desenvolvimento bacteriano e fúngico na pele e nas unhas dos pés. O odor é resultante da multiplicação desses organismos. Como evitar o chulé? Lave com sabão, né? Ao lavar os pés com água, primeiramente esfregue-os com sabão antibacteriano até formar uma espuma.
Outra forma de evitar é usando também talco antisséptico. Talcos comuns ajudam a absorver o suor. Talcos antifúngicos ajudam a manter sob controle os fungos. E por último, deve usar sempre meias limpas. Pés transpiram muito. Mude suas meias diariamente. De preferência, use meias de algodão que podem ajudar a manter os pés secos, porque absorvem a umidade. Meias de lã pesadas podem aumentar o suor e, consequentemente, pode aumentar também o mau cheiro. Então, essas são algumas dicas de saúde e higiene para você aprender um pouco mais sobre as bactérias. Vamos então agora para a nossa atividade da semana. Resolva as atividades do livro de ciências, página 279, 282, 283 e 286. Terminou de resolver? Fotografa tudo e me envia. Estou esperando a atividade de vocês. Até mais, tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!